E falando com o Roger sobre a Umbanda, né? E, Roger, os nossos ouvintes, eu acredito que muitos dos ouvintes, têm uma ideia de que a Umbanda veio da África, trazida pelos escravos e tal. E Ramatiz explica que tinha alguma coisa na África, mas que era oriunda das tradições que vinham já da Atlântida, do Egito. Como é que é isso? Justamente o que eu tinha falado na primeira parte do programa, foram os magos brancos que se viram forçados a usar justamente essa lei divina, esse movimento, e para combater a magia negra. E isso depois das migrações, na época das grandes migrações, essa raça que os historiadores chamam de etíopes, mas não sabem onde ficava localizado realmente essa região, eles trouxeram rudimentos dessa doutrina, trouxeram rudimentos desse movimento. E quando houve a vinda dos escravos para o Brasil, os dirigentes do planeta, aproveitando o karma da raça negra, o karma da raça vermelha, os índios, eles traçaram no astral o chamado Triângulo da Forma. Esse Triângulo da Forma copiava o Triângulo da Forma que existiu na Atlântida e que congregava, como eu já disse, espíritos libertos que foram enfechados nesse movimento e que se apresentaram nessas três formas. Isso, caboclos, preto velhos índios e crianças. Crianças. Caboclos os índios. Caboclos são né? os índios, pretos velhos e as crianças. E as representando crianças. uma virtude, cada um, uma linha exatamente. Energética. Uma dizer. linha, um fluido energético, certo. Não é verdade? E você veja, esses crianças aí, no sentido esotérico. Esse criança não é porque são espíritos infantis, ou que veste uma roupagem fluídica infantil. Como dizia Jesus, aquele que não se assemelhar a essas crianças não poderá entrar no reino dos céus. Exatamente. É isso, o que é que ele quis dizer com isso? A pureza, que o homem voltar a ser criança, ele precisa renascer novamente. E como é que ele renasce novamente? Através da iniciação. Então, é a linha dos iniciados. E não, aí eu torno a insistir, não esse circo de cavalinhos que se vê por aí, nesses umblandomblés. Sim, é interessante, né? É a linha dos guias. Essa abordagem que você está fazendo é interessante, porque quando se fala em criança, né, tem até a gente já pensa em criança física, né? Criança física, exato. Mas é necessário nascer de novo. É o renascido, né? É o recém-nascido. Aquele que morreu para a vida material e renasceu para a vida espiritual. Sim. Por isso ele é o recém-nascido. Perfeito. Parece que o Sérgio quer falar alguma coisa sobre esse assunto, Sérgio? A respeito desses questionamentos de conteúdo iniciático, o diferencial da Umbanda esotérica se dá exatamente nesse ponto. Por quê? A Umbanda esotérica é embasada no conhecimento milenar da teosofia, dos ensinamentos dos Vedas, aquilo que vem de muito antes, né? Então, essa prática que a gente vê na Umbanda tradicional, a Umbanda ritualística que nós temos por aí, não tem nada a ver com a Umbanda esotérica. Então, a oportunidade que nós estamos tendo de ter essa explicação pelo Roger Perraudier hoje é muito importante para que desmistifique um pouco a verdadeira Umbanda. Continua. Sim, é interessante. Mas a Umbanda popular é necessária. Não, sim, eu concordo. Mas e ela tem a sua utilidade. Claro. Tudo, aliás, no universo. Não é verdade? Se Deus é a causa primária de tudo. E como dizem os grandes mestres, né? A Umbanda é um movimento em evolução, não é um fim, como todas as outras religiões. Perfeito. Quer falar um pouquinho, Beatriz? Não, é verdade. É em movimento e abrangendo todas as mentes. E muitas dessas mentes, muitos Exatamente. de nós, estivemos nesse princípio também. Exatamente. Estivemos nesse princípio. Aliás, né, o mestre Ramatiz, na obra Missão do Espiritismo, ele fala da Umbanda não a Umbanda esotérica, mas a Umbanda, vamos dizer, o sincretismo que impera, e ele diz que tem um papel muito importante, como o Roger disse, que é de fazer a transição entre as religiões dogmáticas e as religiões espiritualistas, porque de certa forma, quando o adepto chega lá no templo de Umbanda e encontra o seu santo predileto, vê um São Jorge, vê uma Nossa Senhora, vê um Jesus, vê um São Benedito, vê isso aqui, ele se sente, assim, psicologicamente em ritmo de adaptação
para que depois ele não precise mais disso, né? E consiga, vamos dizer assim, aquilo que o Adão sempre fala aqui no programa, desmaterializar a ideia do divino. Ou seja, o dia que ele conseguir sentar, fechar os olhos e dizer um Om e entrar em Samadhi. Quer dizer, até chegar Exatamente. aí, existem passos a serem dados. Exato. Então, tudo cumpre um papel. A Umbanda ritualística, essa Umbanda mais sincrética, vamos dizer assim, e a Umbanda esotérica, que é, vamos dizer, a linha que hoje o Roger está trabalhando. Não é mais ou menos isso, Roger? E a Umbanda popular caminha para uma Umbanda esotérica. Sim, nós já sabemos que eles estão estudando, começaram a estudar Allan Kardec. Exato, é a mesma coisa que um aluno que fez, antigamente era o primário, agora mudou o nome dessas coisas todas, mas eu como sou antigo, ainda digo primário, ginasial, colegial. São etapas. Há uma pergunta que sempre me fazem. E qual é a diferença que existe entre Umbanda e kardecismo? Eu posso contar uma historinha? Pode, acho que nós temos aí uns 2 minutos ainda. Então eu vou contar a historinha em vamos um minuto. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar... Você conta em 1 minuto? Tem 1 minuto. Não, eu acho que não conto, não dá para então contar em 1 minuto. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar isso para o nosso próximo módulo, né? E vocês vejam como agora, cada vez eu entendo mais, e eu acho que os nossos ouvintes também, o título do livro do Roger. Por quê? Umbanda é essa desconhecida? Porque eu acredito que muitos de nós desconhecemos essa origem ancestral, desconhecemos esse grande trabalho energético que é realizado pela Umbanda, em todas as suas linhas, né? Nós temos um livro, por exemplo, em que, nessa Umbanda popular que o Roger fala, Dr. Bezerra de Menezes trabalha 6 meses e se apresenta como uma preta velha. E dá os seus conselhos, e recomenda seu chá, seus benzimentos, suas ervas, e é o Dr. Bezerra de Menezes por trás de tudo. Mas vamos fazer um intervalo, já voltamos com o nosso